Olá leitores, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e no vídeo de hoje eu vim recomendar para vocês alguns livros que podem ser voltados para os adolescentes. Então, sem mais delongas, e bora lá! Bom, o vídeo de hoje é uma espécie de atualização de um vídeo com o mesmo tema que eu fiz há cerca de 3 anos atrás. No entanto, esse vídeo que eu fiz no passado envolvia também livros para pré-adolescentes e adolescentes. No vídeo de hoje eu decidi me focar somente em livros para adolescentes, em especial aqueles um pouquinho mais velhos, então a partir dos seus 14, 15 anos, acredito que esses livros sirvam mais para esse público. E por ser uma atualização do vídeo que eu fiz há 3 anos atrás, alguns livros serão inéditos e outros vão se repetir também. Também quero deixar destacado que essa lista de livros não serve somente para o público jovem, adolescente. Você que é adulto ou de qualquer outra faixa etária pode sim tirar um bom proveito dessas histórias. Também decidi dividir essa lista entre clássicos e contemporâneos para não me focar somente em um tipo de livro. E bom, para quem acompanha o canal já há um tempo sabe que eu sou um grande entusiasta de livros nacionais, em especial os clássicos, então para iniciar essa lista vou recomendar eles para vocês. Acredito que uma ótima porta de entrada para as pessoas que querem começar a ler os livros nacionais, em especial os clássicos, sejam através dos contos. Então aqui eu decidi recomendar para vocês duas coletâneas, uma de um autor em específico e outra que é uma coletânea já um pouquinho mais abrangente. Começando então por Venha Ver o Pôr do Sol, de Lígia Fagundes Telles. Acredito eu que a Lígia Fagundes Telles é uma autora que consegue muito dialogar com o público mais jovem por meio da sua escrita extremamente fluida, mas ao mesmo tempo muito instigante. Todos os contos compostos nessa coletânea chamada Venha Ver o Pôr do Sol e outros contos são muito interessantes, mas eu destaco muito o conto que dá título à coletânea. Mas para você que quer ter um contato um pouco mais abrangente, eu recomendo muito a coletânea chamada Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século, que é uma antologia que reúne diversos contos de diversos autores diferentes do território nacional. Dessa forma você consegue ter um pequeno contato com uma gama maior de autores e a partir disso você vai escolher aqueles que mais o interessaram para aí sim começar a ler os seus romances. Mas se você é aquele tipo de pessoa que não gosta muito de contos e quer de fato começar a ler romances, eu recomendo muito a coleção da Panda Books voltada aos clássicos nacionais. Isso porque eles publicam os textos em sua íntegra, mas a diagramação dos seus livros que são o grande diferencial. Isso porque eles são acompanhados de diversas notas de rodapé e contextualização daquele período, o que facilita muito a leitura. Também são livros que contam com ilustração e alguns extras também no final. Um que eu gosto muito é esse mapa dos personagens e que você consegue situar a ligação entre cada um deles. Isso facilita muito na hora da leitura. Bom, saindo um pouquinho agora dos livros nacionais, recomendo para vocês esse romance chamado Passarinha. Lançado por volta de 2009 e 2010, no livro acompanhamos Kathleen, uma garota de 10 anos que tem o transtorno do espectro autista nível 1. E por conta disso ela encontra certa dificuldade em socializar. Ela está passando por um momento muito difícil em que seu irmão mais velho foi morto em um tiroteio que ocorreu na escola em que ele estudava. Vale ressaltar que para retratar esse tema, a autora se inspirou no caso que aconteceu na Universidade de Virginia Tech, onde estudavam mais de 25 mil alunos. E esse local foi palco para um dos maiores massacres em uma instituição de ensino nos Estados Unidos, que ocorreu em 16 de abril de 2007. Em que um estudante de 23 anos matou 32 colegas e professores e em seguida tirou a sua própria vida. Enfim, mas voltando para o livro de fato, para piorar toda essa situação, o primo do garoto que foi responsável por matar o irmão de Kathleen estuda na mesma escola que ela. Também é muito interessante acompanhar como essa autora ela vai desenvolver o luto de cada personagem a partir da morte desse garoto, em especial o pai de Kathleen. Considero esse um livro extremamente tocante e que com muita sensibilidade vai retratar assuntos como preconceito e luto. Então, por meio dessa sinopse que eu contei para vocês, pode parecer que é um livro extremamente denso, pesado, que adolescentes não vão conseguir digerir esse tipo de história, mas não. Como eu falei para vocês, a autora consegue retratar cada um deles com muita responsabilidade. Por falar em livros sensíveis e tocantes, recomendo a vocês o best-seller chamado
As Vantagens de Ser Invisível. Dentro desse livro acompanharemos as cartas escritas por Charlie, que é um garoto que tem muitas questões a serem resolvidas, e no meio de tudo isso ele vai conhecer pessoas que vão transformar a sua vida. Enfim, se você está em busca de uma história sobre autoconhecimento, com uma escrita muito envolvente, As Vantagens de Ser Invisível é para você. The Outsiders, Vida Sem Rumo se transformou em um dos meus livros favoritos. Essa é uma história narrada em primeira pessoa pelo personagem chamado Pony Boy, personagem extremamente bem desenvolvido durante a história. E esse é um romance que vai levantar discussões relacionadas a classes sociais, abandono, tudo isso em meio a uma trama relacionada a gangues rivais. Apesar de ter sido um livro publicado em 1967, ele consegue dialogar muito bem com o público de hoje. Em um vídeo de lista de livros para adolescentes não poderia faltar uma distopia, então trago a vocês agora Fahrenheit 451. Esse é um romance publicado em 1953, em que demonstra um futuro em que os livros são proibidos. E para deixar a situação ainda mais absurda, quem ateia fogo nesses livros são os bombeiros. E o protagonista dessa história é um desses bombeiros. É um personagem extremamente dúbio porque, ao mesmo tempo, como esperado, ele é contra os livros. No decorrer da história, sua perspectiva sobre isso começa a mudar a partir do momento em que ele conhece uma jovem de 17 anos chamada Clarice, que é o completo oposto da grande maioria das pessoas daquela sociedade, que é extremamente apática. Ela é uma pessoa que questiona e reflete. E a partir disso, ela também começa a fazer ele pensar sobre a sociedade em que eles vivem. Esse é um livro repleto de cenas impactantes, mas uma das que mais me chocou dentro dessa história foi uma relacionada a uma senhora que tinha uma biblioteca clandestina, e aí os bombeiros falam que vão atear fogo naquela biblioteca, mas ela recusa-se a sair de lá de dentro, e mesmo assim eles ateiam fogo com ela dentro do local. Então ela se nega a curvar ao que forçaram ela a fazer. Apesar de ter uma história um pouquinho mais densa, que também propõe reflexões um pouquinho mais profundas, esse é um livro que contém uma escrita extremamente fácil, então é possível sim você se envolver aqui nessa história. E para finalizar esse vídeo de hoje, decidi trazer para vocês duas recomendações extras. O primeiro deles é um livro oriental chamado Relatos de um Gato Viajante. Inclusive para você que leu livros como O Gato de Rua chamado Bob, com certeza vai gostar dessa história aqui. Essa é uma história que se passa pela perspectiva do gato Nana, que acompanha os desafios da vida do seu dono, que não é nem um pouco fácil. E para finalizar, um dos livros que mais me marcaram na minha adolescência, A Guerra que Salvou a Minha Vida. Então aqui a gente vai acompanhar a história de uma garota que ela vive trancada dentro de casa, isso porque a sua mãe tem vergonha dela pelo fato dela ter nascido com uma certa deformidade em um de seus pés. Acontece que com o início da Segunda Guerra Mundial, ela tem que mudar de local, e passará a morar com uma outra pessoa, e é a partir disso que a sua vida vai mudar. Bom pessoal, então acredito que seja isso. Essas foram as recomendações do vídeo de hoje. Caso você também tenha outros livros para recomendar esse tipo de público, fique à vontade para deixar aqui embaixo nos comentários. Também quero que vocês deixem nos comentários aqueles livros que mais marcaram vocês durante a adolescência. Todos os livros que eu recomendei aqui no vídeo de hoje, de alguma forma, me marcaram durante esse período da minha vida. Eu li todos eles também durante a minha adolescência, então todos eles da sua maneira me envolveram durante esse período da minha vida. E eu espero que eles tenham o mesmo efeito com vocês. Então é isso pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram já sabem, deixe seu like, se inscrevam no canal. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima e tchau!